Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ildelize e você está no canal Arte Honey. Sejam bem-vindos. O passo a passo de hoje é sobre descanso de panela. É uma peça bem usada na cozinha. É uma peça que você pode fazer com bastante cuidado, bastante delicadeza para dar de presente. E não leva muito material. Nós podemos fazer sobras de tecido. Olha como fica lindo. Várias faixinhas. Toda, até aqui a borda eu emendei os restinhos de tecido. Então ele fica super gracioso e você não precisa gastar muito para fazer. Esse eu fiz com aplique e esse também. Olha que lindo esse de coração. E esse também eu fiz com restos de tecido. Tá? Muito bacana de fazer. Vamos ao nosso passo a passo de hoje. Vamos ver primeiro os materiais que iremos usar e depois iniciamos o nosso passo a passo. Para fazer o descanso de panela, eu vou precisar de um quadrado de manta de 19,5 por 21,5 e vou colocar vou usar esse material aqui, que ele é parecido com o feltro, mas não é feltro. Eles usam muito aqui para fazer o quilt, tá? Então eu vou precisar de um pedaço desse um pouco maior do meu tamanho de manta. Pode reparar que ele é maior aqui, ó, tá? E também vou precisar de um tecido também maior para ficar nas costas do descanso de panela. Eu prefiro usar bem grande o tecido, essa parte aqui. Somente a parte da frente, que a finalização do produto, da peça, vai ser nesse tamanho, de 19,5 por 21,5. Vou precisar também de tirinhas de tecido. Eram bem mesmo restos de tecido, eu só igualei para que eles ficassem bem direitinho. E também não precisa se prender a medidas das faixas, você faz com o que você tiver, tá? Se der no tamanho de 5 centímetros, ok, se não, se faz o tamanho que você desejar. Não é necessário medida exata para as faixas, para os restos de tecido. E na borda, eu vou precisar de uma faixa de 6 centímetros pelo tamanho, o comprimento do tecido, ó. Ele é super grande, né? Então você tira. Se mesmo assim faltar, você pode emendar duas partes dessa aqui. Nesse aqui, deixa eu ver, ele tem... Então, para finalização dessa alça aqui, eu vou precisar de 84 centímetros, tá? Em volta todinha aqui. Ou você faz do tamanho que você desejar. Se você quiser fazer menor aqui, tá? Usa a criatividade aí, faz do tamanho que você necessita, tá bom? Então, esses são os materiais, vamos começar o nosso passo a passo. Eu pego meu pedacinho de manta de 19,5 por 21,5. Eu gosto sempre de começar pelo centro do quadrado, porque daí eu uso as faixas maiores que eu tenho. Então, eu vou colocar aqui a minha faixinha, minha primeira faixa. Vou pegar um tecido, deixa eu colocar mais pra cá. Esse tecido aqui, que eu gosto de fazer sempre com uma corzinha que tenha no que tá no centro. Isso não, também você pode fazer colorido, não precisa se prender a combinações. Está fazendo uma peça para usar seus restos de tecidos, tá? Então, eu vou pegar essa faixinha e vou colocar em cima dessa faixa que eu centralizei.
E vou passar uma costura bem aqui, pode ser pezinho de máquina. Agora eu viro, vinco, eu posso até ir no ferro e passar. Ah, só esqueci de falar uma coisa, que eu pego essa parte daqui, ó, que tem a colinha na manta, é que eu começo a fazer as minhas costuras, tá? Aí eu vou pegar outro pedacinho e vou colocar aqui, lembra do primeiro? Central, eu coloco em cima desse aqui e passo também uma costurinha. Viro, faço meu vinco, tá? Aí, como eu já fiz essas 3 partes aqui, eu termino essas pra cá e depois essas pra cá. Terminei de costurar as minhas faixas, olha como elas ficaram. Desse modo, olha, toda cheia de... Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costurinha daqui todinha pra prender as faixas, tá? Porque se eu cortar agora, ela vai descosturar aqui, ó, o que eu fiz. Então, eu vou passar uma costura e vou refilar, cortar todas as minhas sobras de tecido. Passei a costurinha em torno da minha peça todinha, tá? Essa costurinha é só uma beirinha, tá? Só para fixar as faixas na manta, para ela não soltar. Então, ela ficou assim. E repare, esses pedacinhos aqui que eu recortei, que sobrou, olha só. Você pode guardar e montar outro desse, utilizando essas faixinhas maiores para fazer um outro. Então, sempre preste atenção, nada se joga fora, tudo se utiliza, tá? Então, o próximo passo aqui agora é nós pegarmos o tecido, tá? Que é bem maior, ó, pode reparar, deve ter, aqui eu deixei um dedo e aqui eu deixei 2 dedos, tá? Um pouquinho maior do que a peça principal. O nosso tecido, e daí aquele material que eu falei que era parecido com o feltro, o qual eu nem sei o nome, não sei, mas eu utilizo e é muito legal. Aí eu ponho a minha peça aqui. Eu vou alfinetar. Ó, repare que ela fica bem grossinha, que é bem bacana, porque daí a quentura da panela não passa na mesa, né? Protege bem. Então, eu vou alfinetar. E agora, eu vou fazer alguma coisa aqui de costura para que ele fique bem mais charmoso, tá? Eu vou passar uma costurinha, eu posso passar uma costura aqui, descer 2 costuras, uma aqui e outra aqui. Ou eu posso passar somente uma, tá? Eu vou passar somente uma
bem na vala que fala, né? Nessa dobrinha da costura aqui. Então, eu vou passar aqui, aqui, em todas as faixinhas, tá? Pra ficar tipo um quilt. Ele vai fixar os 3 materiais, tá? Vai ficar bem bacana. Eu vou fazer e volto. Eu falei que eu ia fazer uma costurinha na vala e acabei fazendo outra coisa. Eu peguei e coloquei ponto decorativo da máquina e fiz em cada faixinha, né? Colocando o meu pé de máquina. Deixa eu só tirar meu pezinho, ó. Eu coloquei meu pezinho de máquina e fiz uma costurinha decorativa, ó. Pode ver que o meu pezinho ficou encostado nessa costurinha, tá? Então, eu, em vez de fazer a costura na vala que eu falei, eu fiz uma costura decorativa. Agora, eu vou novamente passar costurinhas aqui, bem na beiradinha, para unir os 3 tecidos aqui. A minha peça principal, o meu feltrinho, que vou chamar de feltrinho, e a minha peça de trás, o tecido, tá? Ele ficou assim. Aí eu passo a costura, refilo tudo e volto. Olha só que fofura que tá ficando. Ela ficou dessa forma, eu já refilei e passei a costurinha em volta, unindo os 3 materiais, o tecido, o feltrinho e a parte principal. Então, agora nós vamos fazer aqui. Você pode usar também viés em vez de tecido, tá? Então, como o meu tecido ele tem direção, né? Ele tá com a parte, vamos dizer, da cabeça aqui e as pernas pra cá. Então, eu vou pegar e vou fazer o meu, minha argolinha, eu vou colocar aqui. Então, eu vou começar a fazer aqui, tá? Então, deixa eu só marcar aqui. Aqui é o meu início. Então, eu vou pegar o meu tecido, então, eu vou dobrar. Eu vou colocar aqui. Então, eu vou passar uma costurinha, pezinho de máquina aqui. Quando chegar um pouquinho de nada no final, meio centímetro, eu tiro da máquina, tá? Porque daí eu vou fazer o cantinho mitrado. Eu tiro da máquina, ele vai ficar soltinho, mais ou menos assim, tá? Aí eu levanto ele. Ó, levanto o meu tecido. Ele vai fazer isso aqui, tá? A hora que eu levantar, eu desço ele novamente. Coloco na máquina e passo a costurinha. Isso eu vou fazer nos 3 cantos, tá? Fazer nesse e nesse. Nesse aqui eu não vou fazer porque vai ficar minha argolinha, tá? Então, eu vou tentar mostrar aqui na máquina como eu faço esse cantinho mitrado aqui. Então, eu venho reto, sempre devagar e com cuidado.
Quando eu chegar próximo ao final do meu trabalho, deixa eu colocar até mais um pontinho. Eu levanto o pezinho da minha máquina, tiro, tá? Eu posso até cortar aqui. Tá? Agora eu levanto o meu tecido. Eu só tô com uma mão aqui pra mostrar bem pra vocês. Ó, eu levanto e faz tipo um triângulo aqui, ó, que deixa essa parte aqui bem retinha, tá? Quando tiver bem retinha, você põe pra baixo, tá? E aqui em cima, ele também tem que ficar bem centralizado. Aqui em cima ele tem que ficar, ó, o tecido tem que ficar encostado à nossa peça, tá? Então, aí você coloca novamente na máquina, ó, ele vai ficar com aquela dobrinha lá, tá bom? Então, daí você coloca na máquina novamente e costura normalmente, reto, tá bom? Quando chegar no outro cantinho, a mesma coisa. Para, tira da máquina, levanta, faz aquele triângulo e desce o tecido. Quando eu chegar próximo ao meu início aqui do meu tecido, eu paro, deixo assim, tá? Então, eu vou cortar todos esses fios. Vou pegar o meu tecido e vou virar para cá, para trás. E vou colocar, a minha costurinha tá aqui, eu coloco bem rente a minha costura. E vou passar uma costura bem na beiradinha. Porque essa minha costurinha de cima fique junto dessa aqui, tá? Ela vai ficar assim, eu passo aqui e aqui pela frente ela vai ficar bem embaixo, bem na valinha aqui, ó. Tá? Então, deixa eu até colocar, gosto de colocar o meu alfinete aqui e ver ele lá pela frente, ó. Ó, bem aqui, tá? E o cantinho você vai virar, ó. Meu tecido tá amassado, então ele vira e fica assim. Então ele vai formar um cantinho mitrado aqui no avesso e na frente do trabalho, tá? Dos dois lados, ó, repare. Viro. Ok? Então, vamos lá tentar fazer esse bicho danado aqui que é difícil, tá bom? Quando chegar eu fizer todo esse processo aqui, eu volto a mostrar como é que nós vamos fazer a nossa argolinha. Eu falei que ia passar embaixo, mas o meu tecido, eu achei que ele ficou um pouco menor, então eu costurei tipo viés mesmo, costurei bem na beiradinha, tá? E fiz em torno de toda a minha peça. Agora aqui, aonde a gente não terminou ainda, a gente volta a máquina e vai fazer esse restinho de costura aqui. Fiz até o final, aí eu venho de novo e vou terminar essas costurinhas que falta aqui,
Parei aqui, aí eu retorno e vou até o final. Quando chegar no final, eu paro novamente e daí vou fazer assim. Tá vendo que ele tá aqui dobrando, ó? Então eu continuo dobrando, tá? E venho com essa outra parte e ponho em cima. Então a hora que eu passar terminado e fazer a costura aqui, que eu vou fazer pela parte de trás, eu já venho reto. Eu já vou até colocar aqui um alfinete, tá? Venho, deixa eu só fazer aqui assim. Tá? E daí eu vou ver o tamanho que eu vou querer a minha argola, tá? Se eu vou querer desse tamanho ou se eu vou querer um pouco menor, tá? Então, a hora que eu terminar a minha costura aqui, eu acho que eu vou fazer desse tamanho aqui e vou até falar pra vocês qual é a medida. Ó, ele vai ficar assim. Daí eu dou a voltinha e ponho aqui. Tá? Então, assim, continuando aqui, a costura vai em torno todinho. Aqui, você abre, faz uma barrinha. Assim. Tá? E vai até o final e faz retrocesso. Para aqui. Então, faz uma costura daqui, que eu tenho que terminar, até lá. Parou. A gente volta. Eu vou segurar aqui porque o meu não tá costurado, né? Então fica difícil. Então, ele vai ficar assim. Aí, você vem pra cá e faz um E. Tá? E vai centralizar aqui, ó. Bem aqui. No início, na reta desse viés aqui. Tá? Aí, você vem e passa uma costura aqui. E aqui nessa parte, você vai fazer pontinhos à mão. Ok? Ele vai ficar assim. Então, deixa eu dar a medida pra vocês dessa parte aqui. Ficou com 13,5. Tá? Ai, deixa eu levar. Ficou com 13,5, não ficou com 14 por causa da dobrinha que eu fiz aqui. 14. Ok? Então, eu vou finalizar e volto. E ele ficou assim. Olha só que espetáculo de peça. Ficou bonitinha? Gostou do vídeo? Não esquece de curtir, se inscrever. Se tiver um tempinho, faz um comentário a respeito da aula. E muito obrigada por você assistir, me acompanhar. Um beijo a todos e te espero no próximo vídeo. Bye!